Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para falar nesta edição do PASIL, o processo de separação isotrópica a laser de terras raras, uma tecnologia que foi desenvolvida pelo IEAV e que agora será empregada pelo IPEM para a produção de radiofármacos para todo o Brasil. Antes, porém, a gente atualiza algumas notícias para vocês. O SINCT, o sindicato que representa os trabalhadores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira, realizou ato em defesa da categoria e das instituições públicas em frente ao INPE na última quarta-feira, dia 24. Segundo a diretoria do SINCT, o ato foi uma deliberação do Fórum de Ciência e Tecnologia, um colegiado entre as entidades representativas de grande parte das instituições públicas de pesquisa do país. No ato, o sindicato também deliberou sobre questões envolvendo a recuperação de perdas salariais da categoria. A entrar com uma ação judicial para recuperar as perdas do PASEP ocorridas no ano de 1988, se a Assembleia autoriza, eu pergunto, os que são favoráveis a que o sindicato entre com esta ação, por favor, levante uma das mãos. Por unanimidade. Todas as deliberações foram aprovadas durante a Assembleia e o sindicato vai encaminhar o processo para tentar a recuperação das perdas. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, deu entrevista ao Mundo Geo durante a última semana e falou sobre alguns assuntos envolvendo o Programa Espacial Brasileiro, entre eles a questão do orçamento para a agência, que vem diminuindo nos últimos anos. Chamou. Bom, basicamente, né, os orçamentos, para ser muito honesto, vamos diretamente ao ponto. Os orçamentos do Programa Espacial, se você olhar nos últimos 20 anos, eles têm altos e baixos, mas eles têm uma tendência de decréscimo. Os orçamentos têm ficado menores. Os projetos, não. Os projetos continuam ambiciosos, né, em muitos aspectos, e o que acontece é que o perfil deles se alonga. Os projetos demoram mais tempo porque você tem menos recursos no sistema. Por outro lado, o que tem acontecido é o seguinte, cada vez mais o governo tem se preocupado com a questão do programa espacial. Tá? Isso não tem se refletido ainda nos orçamentos, isso é verdade, mas ele está preocupado com a questão do programa espacial e está preocupado com a questão das indústrias nacionais, né, das empresas nacionais do programa espacial, porque é daqueles setores de alta complexidade tecnológica. Então, são setores no qual o valor agregado aos produtos é muito alto. Né? O quilo, para usar uma expressão muito antiga, né? O quilo de material eletrônico costuma valer um pouco mais do que o quilo de café. Então, porque o agregado tecnologicamente é maior. Sem querer dizer que, obviamente, sem desprezar a tecnologia que existe no agro brasileiro, que é das melhores do mundo. Mas o governo tem se preocupado com áreas de intensidade tecnológica alta. Não é apenas o programa espacial, nanotecnologia, semicondutores, comunicação quântica, inteligência artificial. Então, são áreas nas quais a intensidade tecnológica é alta. Então, o governo preocupado com isso aparece em 2023, também porque as empresas estavam precisando de um fôlego, aparece em 2023, na realidade o edital é do ano anterior, aparecem contratos substanciais para a área espacial, diretamente nas empresas, da ordem de 600 milhões de reais foram contratados, né? Tanto para foguetes quanto para satélites. Então, isso, e poderia ter sido mais, não fosse a situação da Avibras, não sei o quanto os que nos escutam sabem disso daí, mas a situação da Avibras é de recuperação judicial, e nessa condição ela não pôde ser contratada pelo Estado, porque ela foi, na realidade, a mais bem classificada do edital para foguetes quando ele apareceu. Então, ela não foi contratada, então foram contratados 600 milhões, mas poderiam ter sido 800. Então, é um volume bastante significativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência Científica e Tecnológico, o FNDCT que você mencionou,
né, que é um fundo do Ministério de Ciência e Tecnologia, que foi criado há bastante tempo já, com a ideia de reduzir dependência tecnológica, não só na área espacial, em qualquer área do país. Inclusive, parte do orçamento, a maior parte, né, 75% do orçamento desse fundo, do dinheiro que vem para esse fundo, vem de um imposto sobre importação de tecnologia. A ideia é, a gente tem que importar tecnologia, isso é absolutamente necessário, você não vive sem isso, mas ao importar, você paga um pequeno imposto que vai para um fundo cuja ideia é reduzir a necessidade de você comprar tecnologia. Ele é bem construído nesse sentido. Então, esses recursos do FNDCT foram para o programa espacial, em volumes substanciais. A maior contratação da história do FNDCT foi para o programa espacial, né? Então, isso é uma espécie de sinal da importância que o programa espacial assume dentro do governo. Tem muito o que fazer ainda. Tem que dar estabilidade para isso, tem que dar continuidade nos investimentos. Mas é uma sinalização importante. É uma sinalização importante também de que a indústria nacional precisa ser fomentada. Esse dinheiro não veio para instituições de governo, ele veio diretamente para indústrias, ou na realidade consórcios de indústrias, de empresas do setor no Brasil. E, além disso, além desses 600 milhões que nós estamos falando, houve também, mais ou menos na mesma época, 23, 24, um pouquinho esse ano também, novos investimentos em outras coisas. Investimentos para tornar autônomo o VSB-30. Desculpem as siglas, mas basicamente é o seguinte: o Brasil tem um dos melhores, na minha opinião, o melhor foguete suborbital do mundo, que é o VSB-30, sigla. E mas ele é uma parceria com a Alemanha, muito boa, bem sucedida, de muitos anos, no qual os alemães participam com uma certa porção tecnológica do foguete e os brasileiros com outra. E há agora um investimento também do FNDCT para tentar tornar autônomo, ou seja, uma conversa que nós já tivemos, Emerson, verticalizar dentro do Brasil a construção desse foguete, das nossas usinas de combustível. Enfim, tem havido um crescimento via FNDCT, é verdade, não é o orçamento direto do programa da AEB, mas é o orçamento do programa espacial como um todo. Tem havido grandes investimentos. O grande desafio agora são dois, na minha opinião. Do ponto de vista governo e agência espacial, como é que eu mantenho um fluxo de fomento à indústria importante ao longo de vários anos, né? E a gente sabe, pelo que a gente está vendo aí, o governo nunca sai do programa espacial. Ele nunca é totalmente sustentável dentro da indústria. O governo ainda é um grande cliente do programa espacial, mas a ideia é que ele não seja o único. Então, a primeira coisa é como é que eu mantenho o governo como um cliente importante do programa espacial, e a segunda ideia é justamente essa: como é que eu mantenho o governo como um cliente e não o cliente? Como é que eu faço para que as empresas cada vez mais se tornem não autônomas ou sustentáveis, porque na área espacial você tem muito de governo ainda, mas como é que isso saia do cliente único governo e se transforme num negócio, realmente. Então, esses são os dois grandes desafios que nós temos. Uma parte depende do governo, como é que ele vai conduzir isso, e uma parte depende da forma como, e a agência está muito nisso, a gente fomenta o desenvolvimento do setor industrial, mas para fora do governo, para outras áreas. Chamon também defendeu a criação da empresa pública Alada e seu papel no programa espacial brasileiro. Sim, a Alada ela foi criada, agora eu já nem lembro direito, mas acho que ela foi criada este ano ainda, ou no ano passado e sancionada este ano. Final do ano passado, sancionada a lei este ano. E a ideia da Alada é mais ou menos a seguinte: ela cresceu, há bastante tempo é discutida a Alada, né? Ela cresceu como, desde o passado, com a ideia de que o Centro Espacial de Alcântara, depois isso se expande para outras
outras infraestruturas de Estado, mas que o Centro Espacial de Alcântara, que foi concebido para lançamento de foguetes nacionais do governo, né, que ele se abra para lançamentos não governamentais, ou seja, lançamentos comerciais. Então, ele não foi pensado para isso no começo, durante os últimos 40 anos, né, quer dizer, ele tem 42, uma coisa assim, anos de existência. Ele não era um centro para ser comercial, ele é um centro, ele é uma base militar, né? Ele é um centro da Força Aérea Brasileira. Mas a própria Força Aérea Brasileira entendeu que teria sentido, para a utilização do centro, que ele pudesse ser utilizado parcialmente de forma comercial. Então, uma parte do centro, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, uma parte do centro pode ser utilizado comercialmente e uma parte é reservada para governo. E, então, está ótimo. Eu quero comercializar, então vamos comercializar. Eu mencionei, a empresa sul-coreana está fazendo o lançamento comercial do centro em novembro. Ótimo. Ela tem um contrato com a Força Aérea Brasileira para fazer esse lançamento. A Força Aérea Brasileira não pode cobrar, o Estado não pode ter lucro. Isso é uma regra geral, não é do espaço. O Estado não pode ter lucro. Então, eu não tenho como cobrar do sul-coreano preços internacionais de lançamento. Então, eu cobro minimamente os custos para cobrir os custos daquilo que ela está usando, não os custos da base como um todo, daquilo que ela está usando e só. Isso não é viável. Né? Isso daí, comercialmente, isso não é viável. Então, a Lada foi criada originalmente, ela é mais do que isso hoje, mas ela foi criada originalmente para ser uma interface comercial. Ela é uma empresa estatal. Pensa na Petrobras. Não é a mesma coisa, mas pensa na Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal, é um pouco diferente, porque negocia ações, etc. Mas a Petrobras é uma empresa estatal, mas que tem um caráter comercial enorme. Todo mundo sabe disso daí. Gera sua própria renda, seu próprio orçamento, etc. A Lada foi criada como uma empresa estatal, chamada de não dependente, ou seja, ela não depende do orçamento do governo. Então, quando os congressos votam o orçamento e dá um pouco de dinheiro para a agência espacial, dá um pouco de dinheiro para o SUS, dá um pouco de dinheiro, etc., não dá nada para a Lada. A Lada tem que, de alguma forma, gerenciar, criar seu próprio orçamento. Como ela no começo não consegue fazer isso, ela foi criada como uma subsidiária de uma empresa que já faz isso, que é a Nave Brasil, né, que recolhe seus próprios recursos a partir da exploração de serviços em aeroportos. Ela é criada como uma subsidiária dessa Nave Brasil, para que nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, etc., ela comece a se organizar e comece a vender seus serviços. Mas em algum momento a gente espera que ela vire uma empresa autônoma, se desligue da Nave Brasil, mas continue não dependente, ou seja, continue gerando seu próprio orçamento. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso, entre outras coisas, alugando o espaço da base. Então, a base continua sendo do governo brasileiro, a base continua sendo gerenciada pela Força Aérea, ninguém abriu mão de soberania, não vou nem discutir essas coisas. Mas uma parte da base tem uma exploração comercial e eu tenho um broker, vamos chamá-lo assim, chamado Alada, que facilita, inclusive juridicamente, essas interfaces com o exterior. Então, a ideia é que a Alada faça isso e que depois expanda as suas atividades para outras infraestruturas públicas. Eu tenho um centro de lançamento na Barreira do Inferno, quero fazê-lo comercial? Posso não fazer. Quero fazê-lo comercial? Faço através da Alada. A parte processual fica extremamente mais simples, eu consigo cobrar valores internacionais e eu consigo que esse dinheiro seja internalizado e a Alada utiliza isso em desenvolvimento científico, em tecnologias, em manutenção, etc. Outras infraestruturas, eu poderia pensar em equipamentos que a própria aeronáutica tem para desenvolvimento de foguetes, que podem ser interessantes para a indústria privada, certos laboratórios de testes que são muito caros, que não vale a pena reproduzir. Tá bom, a indústria quer utilizar.
fala com a LADA tem os acordos com essas infraestruturas e pode alugá-las. Então, a LADA vem para ser um facilitador, vamos ver se ela vai funcionar, mas ela já está se organizando para isso. A base de lançamento de Alcântara, vamos lá, minha bola de futuro para um futuro próximo. A base de lançamento de Alcântara, em novembro agora, tem o seu primeiro lançamento comercial. O primeiro lançamento que a Innospace, a empresa sul-coreana, fez era de P&D. Era um lançamento suborbital, era para P&D, era para testar tanto a compatibilidade com a base quanto os motores que eles estavam desenvolvendo. Agora não. Agora é um lançamento comercial. Tanto é que a empresa sul-coreana vendeu. Nós temos uma parte disso por acordo, né? Uma parte da carga útil deles, mas eles venderam o restante da carga útil. Você tem um satélite pequeno de uma universidade indiana sendo lançado pela empresa. Você tem, foi publicado recentemente, eles venderam um conjunto de multilançamentos, né, para a Alemanha. Né? Eles têm um acordo com uma empresa italiana para vários lançamentos até 2030. Então, eles vão fazer esses lançamentos da base de Alcântara, a gente espera que sejam bem-sucedidos, e nesse momento em que o primeiro lançamento é bem-sucedido, né, a gente espera que isso atraia suficientemente a atenção para Alcântara, que já é naturalmente uma região que é privilegiada, né, próxima do Equador, estabilidade geológica, o clima previsível, etc., 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 para permitir que o pessoal venha e comece a se interessar por lançar de Alcântara. E aí a gente ter um ciclo que eu espero que seja virtuoso, no qual os recursos que são obtidos por esses lançamentos, pela exploração da base, sejam reinvestidos no programa espacial. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você conhece o projeto PASIL, a tecnologia desenvolvida pelo IAV que vai ajudar o Brasil a produzir radiofármacos. É um instante, só não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente mostra para vocês agora o projeto PASIL, o processo de separação isotrópica a laser de terras raras, uma técnica desenvolvida no IEAV, o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, que fica em São José dos Campos. A tecnologia foi baseada na experiência do IAV com os estudos para a separação de urânio e agora será repassada ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN da USP, que produz radiofármacos para tratamento de saúde para todo o Brasil. Essa não é a primeira vez que o Brasil Consciência visita o IEAV em São José dos Campos. Nosso primeiro contato com a instituição aconteceu em 2020, quando nós fizemos o vídeo a seguir. O IEAV, Instituto de Estudos Avançados, é uma organização militar que teve sua atual base construída em 1981. O Instituto tem a missão de ampliar o conhecimento científico e o domínio de tecnologias estratégicas para a área de defesa brasileira. No IAV já foi desenvolvido, por exemplo, os giroscópios utilizados para navegação nos barcos da Marinha. Também lá foi criado o software de planejamento de missões recentemente implantado nos helicópteros H-36. A aeronave é utilizada pela Marinha, Exército e também pela Força Aérea Brasileira. O carro-chefe da pesquisa no Instituto atualmente é o desenvolvimento de veículos capazes de viajar à velocidade hipersônica, 5 vezes maior do que a velocidade do som. O IAV também está trabalhando para o aproveitamento de energia nuclear, desenvolvendo uma mini-usina que poderá caber em uma caixa e ser instalada em locais sem acesso ao sistema de cabeamento elétrico tradicional. Além das pesquisas, desde 2012, o Instituto também desenvolve mão de obra especializada no país, com o programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais.
Este é o IEAV que nós iremos conhecer no programa de hoje. No nosso retorno ao Instituto, agora em 2025, para falar sobre o projeto PASIL, nós vamos conversar com o novo diretor do IEAV, o Coronel Charlon Góes Cunha. O coronel falou sobre as origens do laboratório onde foi feita a pesquisa para a separação de terras raras. Então, o laboratório ele surge, no início da nossa caminhada de desenvolvimento tecnológico. O IAV ele surge em 82, voltado para a linha de enriquecimento do urânio para a produção nuclear. E quando a gente já estava no desenvolvimento e a gente assina o nosso tratado de não proliferação de armas nucleares, essa linha de pesquisa ela teve que ser interrompida para que a gente pudesse cumprir os tratados assinados pelo nosso país. Essa linha de pesquisa que a gente já estava fazendo no nuclear nos deu uma competência muito grande de trabalhar com lasers, de trabalhar com a parte de separação isotópica. É um processo que pouca gente no mundo conhece e poucos países no mundo desenvolvem. E aqueles que desenvolvem não falam também. Então, nós tínhamos toda essa expertise e aí, depois do estudo de mercado, a gente viu que ela poderia ser aplicada para agentes não nucleares, que é o caso, por exemplo, das terras raras. Então, a gente fez toda a migração do que a gente usava para a parte nuclear e migramos para agentes não nucleares, trabalhando aí sim com separação atômica de isótopos da parte de terras raras. O que foi esse tratado que o senhor mencionou, tanto na nossa conversa antes da entrevista, como agora na sua resposta? Que tratado é esse? Esse é o Tratado de Proliferação de Armas Nucleares, que o Brasil assina e que a gente não pode produzir armamentos nucleares. Então, os países que assinam esse tratado, eles têm que descontinuar tanto a produção como pesquisas científicas em função dessa linha de desenvolvimento. É um tratado internacional. É o tratado internacional assinado pelo nosso país. Muito bem. E quais foram os objetivos que vocês tinham quando vocês decidiram aplicar esse conhecimento, essa expertise nuclear nessa pesquisa com terras raras? Vocês já vislumbravam naquela época que a terra rara poderia se tornar um elemento estratégico? Se a gente olhar a parte mundial, muitos países já estavam com essa linha de pesquisa de investir em terras raras porque sabia do potencial futuro. Lógico que a gente está falando aí de um tempo mais anterior, estamos falando aí década de 90. Então, assim, no Brasil ainda era muito incipiente. A gente tinha os depósitos de terras raras, mas o IAV ele é um instituto que ele pensa sempre no futuro. Então, as linhas de pesquisas que a gente desenvolve aqui, elas estão sempre na vanguarda da tecnologia. Então, a gente procura olhar o que está acontecendo no mundo de desenvolvimento tecnológico e tenta trazer isso para o desenvolvimento do Brasil. Então, esse foi o levantamento que foi feito e a gente viu que o processo químico que hoje é usado para fazer a separação das terras raras, não adiantava a gente entrar muito nesse processo porque não faz parte do desenvolvimento científico tão grande. Mas a separação realmente isotópica, por exemplo, hoje a gente consegue utilizar esse processo para fazer separação de isótopos e produzir, por exemplo, radiofármacos no Brasil. Quais foram os resultados que vocês obtiveram com essa pesquisa? E se o senhor quiser aproveitar, já que o senhor já falou da questão dos isótopos, como é que está essa parceria com o IPEM? A gente conseguiu chegar a resultados satisfatórios dentro da separação. É diferente do que a gente conhece, de separar a terra rara de uma outra terra rara. Na verdade, eu separo uma parte da terra rara dela mesma, esse é o processo. Eu purifico ainda mais aquela terra rara que já foi selecionada. Apesar disso, esse processo ele é um processo que produz por poucas quantidades. Ele é um processo que a gente tem que realmente fazer toda uma pesquisa para poder aumentar a produção desses isótopos em níveis comerciais para produções em grandes escalas. Mas quando a gente fala de isótopo, realmente eu preciso de uma pequena quantidade. O Brasil hoje é dependente de isótopos para poder fazer os radiofármacos. O IPEM é quem detém esse controle, esse desenvolvimento. Então, no ano passado, a gente recebeu o IPEM aqui no Instituto, mostramos o que a gente tinha da pesquisa e hoje nós estamos começando a trabalhar num acordo de fazer a transferência de tecnologia, adaptando o que nós já tivemos aqui para o isótopo que o IPEM precisa desenvolver o radiofármaco aqui no nosso país. O senhor comentou com a gente aqui em off que essa pesquisa ela acabou.
né? Hoje vocês estão trabalhando para transferir a tecnologia para outro instituto. O que será feito do laboratório, da pesquisa e do que vocês produziram? Não sei se tem algum pesquisador ainda efetivo ligado a isso. O que vai ser feito do que vocês já conseguiram desenvolver? As pesquisas aqui, a gente trata com as competências, né? Então, a gente tem a competência em laser, tem a competência em separação isotópica que foi feita, mas tudo está dentro de uma grande competência na nossa área de lasers. Então, hoje nós estamos evoluindo para outro tipo, alcançar outro nível de competência no laser, que seria, aí sim, a gente alcançar agora os lasers de femtosegundos, lasers ultra rápidos. E a gente pode entrar na outra leva de tecnologia que tem uma gama infinita de utilidades, desde a área quântica, né, à área de defesa. Então, o nosso próximo passo agora é evoluir para a parte de lasers em femtosegundos, ultra rápidos. Quais as aplicações possíveis para a tecnologia que foi desenvolvida e para essa que vocês vislumbram agora? Para essa tecnologia que a gente desenvolveu, que foi separação, né? Entenda, a separação ela nada mais é do que eu fazer uma ablação, né, eu evaporar de um metal para a parte gasosa, uma evaporação atômica, né, como se fosse uma evaporação por temperatura, uma separação diferente, e depois eu consegui fazer a excitação de alguns átomos via laser. Então, esse processo foi a competência que nós tivemos de laser que conseguiu fazer com que a gente montasse esse processo todo, né? E hoje a gente está pronto para fazer a transferência de tecnologia, né? A gente está buscando hoje ver se as indústrias nacionais elas têm interesse em absorver essa tecnologia. Já achamos o IPEM, que vai fazer um bom uso, a gente conseguir colocar essa tecnologia para uso do país, né? Produzindo radiofármaco nacionalmente, a gente vai baratear os custos dos nossos tratamentos, né? Das nossas identificações. E o próximo passo, que é o de femtosegundo, aí sim, ele pode servir para a parte quântica, o femtosegundo pode ser usado para a parte de comunicações a curta distância, sem interferências, né? E a gente consegue usar, inclusive, para a defesa também nacional, em produtos de defesa. Então, assim, é uma tecnologia que abrange todos os setores da economia, né, do nosso país. Qual que é a relação dessa técnica usando laser com os fundadores do Instituto? Quando a gente estuda esse envolvimento, né, desenvolvimento da parte de defesa com desenvolvimento nacional, basicamente toda grande tecnologia que entra no mercado, ela é oriunda de uma necessidade de defesa. A defesa é a grande incitadora, a grande iniciadora do processo, né, de desenvolvimento tecnológico, porque esse é um dos pilares de você se sobressair, né, de você ter uma capacidade dissuasória em cima de um outro país, em cima de outra grande potência. Então, isso está sempre voltado para cá. Então, como ia ver, ele começa, né, lá atrás, nessa parte nuclear, né, com desenvolvimento, né, para uma área de defesa especificamente, né, mas a gente vê que isso tem todos os spin-offs que a gente consegue tirar para a área realmente, né, nossa área de industrialização do país. Então, tudo que o EAV faz hoje, ele tem um envolvimento com a defesa, né, mas todos os produtos eles têm sua dualidade, né, e esse é um grande exemplo, né? A gente veio de uma tecnologia lá atrás que era realmente voltada, foi um instituto criado dessa forma, e quando a gente viu que a gente precisava, né, ter um renascimento, né, por causa dos tratados, a gente viu que a gente tinha capacidade de aproveitar tudo o que a gente fazia para um uso dual, né, que é o caso do PASIL hoje, né, do nosso desenvolvimento de separação isotópica. Nós também fomos conhecer o pesquisador José Wilson Neri e o laboratório de fotônica onde o projeto foi desenvolvido. Então, o IAV ele tem várias divisões, essa aqui é a divisão de fotônica. Então, fotônica são 3 prédios. Este prédio, onde consta o processo de separação de isótopos, ele faz parte da área de processamento de materiais com laser. Tá? Como a divisão é a divisão de fotônica, então a gente estuda o que acontece com o material quando você incide luz em cima dele. Fotônica basicamente é isso, é estudo relacionado com luz. Tá? Então, a separação de isótopos nada mais é que você também tratar o material com luz. Né? Isso tem alguma relação
com aquelas projeções, com aqueles projetos que o Coronel Amarante tinha no começo para fazer separação de urânio usando laser? Então, o interesse sempre, desde a época de 1980, mais ou menos, que quando o laser ele começou em 60, mas em 80, quando ele começou a se destacar como uma ferramenta para praticamente tudo, havia a necessidade de se estudar separação de elementos do tipo urânio. As técnicas que existiam eram a centrífuga, que trabalha com gás, né? Então você tem um gás, o F6, e tem uma centrífuga, que nada mais é que uma máquina de lavar roupa, coloca ela para rodar, o mais pesado vai para a parede, o mais leve no meio, e você extrai o do meio, vai enriquecendo o material que é extraído. Existia também o processo, nessa época, que é através de uma membrana. Então, você tem uma membrana com um determinado diâmetro de furo, no qual você põe pressão de um lado, em cima do gás, e ele atravessa essa membrana. Então, o 235, ele é menor do que o 238, né, de urânio. Então, você passa mais urânio 235 por essa membrana do que 238 e devagarinho você vai enriquecendo. Só que são processos que trabalham só na fase gasosa de material. E aí, na época, existia a possibilidade de se trabalhar com urânio, mas não na fase de gás, como era o processo centrífuga ou esse processo da membrana. Aí criou-se o processo de separação de isótopo a laser, que parte de material metálico ao invés de gás. Tá? Então, se for urânio, evaporar urânio na fase põe ele na fase de vapor e se estuda o espectro desse vapor. Pode ser qualquer outro metal na fase metálica, né? Então, separação de isótopos a laser, a diferença de separação de gases, que é a centrífuga e o de membrana. E como que foi o começo desse processo, desse estudo, esse projeto PASIL, para usar essa técnica de separação isotópica com laser para terra rara? Então, o processo de separação via lasers, em 2005 existia esse processo via laser, só que em 2005 ele foi... o Collor, na verdade, foi na época do governo Collor, ele simplesmente falou: não se estuda mais separação de isótopos de urânio. Então, houve uma determinação do governo que, para se encerrar pesquisa na área de urânio. Então, nós tínhamos uma instalação já nessa área de separação de isótopos e muita gente trabalhando em cima disso, físico, matemático, pessoal da área de computação, né, pessoal da área de energia nuclear, que trabalhava, né, em cima disso, e não queria se perder essa capacitação, porque como era uma coisa política, a qualquer instante poderia retornar. Então, não se simplesmente queria se manter essa capacitação. Aí, então, em 2005, encerrou-se o projeto de separação de urânio e tinha-se que estudar alguma coisa com toda aquela instalação que tinha. E aí o nosso gerente, na época, o Dr. Nicolau, ele tinha uma cooperação muito grande com o IPEM, né? O nosso laboratório tinha uma cooperação. E aí no IPEM
eles sugeriram por que não terras raras, porque estava começando a aparecer terra rara, que ele tinha milhões de finalidade de aplicações e conseguiria, tanto na área médica quanto na área tecnológica, incentivo para que a pesquisa continuasse. A diferença, qual a grande vantagem dos terras raras em relação, por exemplo, ao urânio que se estudava? Terra rara, porque nessa época, né, voltando um pouquinho, depois acho que você vai ter que reeditar, né? Voltando um pouquinho, nessa época de 2005 mais ou menos, houve uma determinação do governo que o único comando militar que poderia trabalhar na área nuclear seria a Marinha. E aí a Marinha já desenvolvia, estava à frente, muitos passos à frente, com relação à centrífuga. Tá? E aí a vantagem é gás, centrífuga, então funciona perfeitamente. O nosso processo, então, não podia ser com urânio, ele tinha que ser na fase metálica. Terras raras, não existe gás de terras raras à temperatura ambiente. Tá? Então, como não existe jeito de se separar isótopos de terras raras por centrífuga, por exemplo. Seria colocar sapato dentro de uma máquina lavar roupa. Não separa, né? Não tem jeito. Então, nós tínhamos que estudar, poderíamos estudar os terras raras porque cabia certinho o processo. Metal. Né? Justificaria, vários metais justificaria para a aeronáutica, né? Que aqui estão aqui, tanto na separação de elementos, quanto na separação de isótopos, vários dos isótopos de alguns metais justificaria para a aeronáutica e também justificaria na área médica. Né? Só que depois, com o desenvolver do projeto PASIL, a gente não conseguiu ir para a área médica. Né? Não tinha como justificar, dentro do IAV, trabalhar com medicina. Então, a gente se reportou sempre aos elementos neodímio, disprósio, érbio, que justificam por ter produtos na área aeronáutica. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz mais informações sobre o processo de separação de isótopos de terras raras desenvolvido pelo IEAV de São José dos Campos. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, e a gente continua falando sobre o processo de separação isotrópica de terras raras desenvolvido pelo IEAV e que será destinado ao IPEM de São Paulo para a produção de radiofármacos. A gente conversa com o pesquisador José Wilson Neri. Terras raras, eles são 17 elementos, tá? Eles são 17 elementos, tem aqui a tabela periódica, eles são 17 elementos que constam da tabela periódica. São elementos fundamentais para toda a área de tecnologia que existe. Tudo que você pensar, na área nuclear, na área de medicina, na área aeronáutica, na área de motores, na área de mecânica, tudo que se pensa, bateria, tudo que se pensa hoje em alta tecnologia, hoje ela utiliza se pensa em terras raras. Monitor, diodos, lasers, tem lasers de neodímio. Neodímio é um dos terras raras, né? Um dos lasers mais utilizados hoje, lasers de alta potência, são lasers de neodímio. Então, tudo que se pensa em tecnologia se pensa em terras raras. O processo PASIL, basicamente, ele justificou-se
né, porque tinha que se justificar para a aeronáutica o gasto no projeto, o desenvolvimento do projeto, em cima de alguns desses terras raras. O principal foi o neodímio. Mas como a gente tinha também neodímio, érbio, que é na área nuclear, o érbio na área nuclear, o disprósio na área ele também ele tem um potencial grande para trabalhar em ímãs também. Então a gente propôs o neodímio, que eles são utilizados em radar, os superímãs de neodímio, baterias de satélite. Se pensa em ímã, se pensa em motor, então se pensa em turbinas, né? Lasers, contramedida, tudo tem terra rara. O processo, o principal carro-chefe do Pazil era o neodímio. O neodímio 146, que é um dos isótopos do neodímio, quando ele é colocado no reator, ele se transforma em promessio 147. O promessio 147 é utilizado para a bateria. Qual a vantagem da bateria com um elemento desse? Os satélites hoje eles têm baterias nucleares, só que baterias nucleares à base de material tipo urânio, plutônio, né, que quando não tem sol, eles têm que ter uma bateria para ficar 20 anos lá em cima, né? Quando esse satélite, depois de 20 anos, ele cai, nós temos o quê? Um lixo atômico, porque era de urânio, uma bateria de urânio, de plutônio, ou seja, qualquer outro elemento radioativo. Então, quando o processo Pazil começou e foi justificado pela bateria de neodímio, na verdade é o promessio, a vantagem, o tempo de vida dela é da ordem de 5 anos, tempo de meia-vida. Então, se eu colocar um satélite com uma bateria dessa de neodímio, se depois de 5 anos o satélite cair, depois de 10 anos, você não tem um elemento radioativo lá que possa contaminar o chão ou qualquer coisa parecida com isso, né? Então, então justificou-se pelo neodímio. E quais que foram os desafios? O que vocês começaram a ter que fazer, aprender, para poder separar isótopo de terra rara com os equipamentos que vocês tinham? Não mudou praticamente nada. Foi os lasers. Os lasers são lasers de corante, bombeados por lasers de alta potência, são lasers de neodímio. Então, laser de neodímio bombeando laser de corante. Os corantes são os mesmos utilizados em qualquer processo de separação de isótopos. Eles emitem numa banda de energia muito larga, e aí você conseguindo, os nossos lasers a gente consegue sintonizar em comprimentos de onda de largura de linha bem fina. Então, a única coisa que mudou em relação à separação de 20 anos atrás foi a maneira como se produzia o vapor do metal que eu queria trabalhar. A ideia do projeto da separação de isótopos é você ter vapor de metal, evaporar ele, 3 lasers. Por que 3 lasers? Os metais eles têm a banda de energia da ordem de 6 eletronvolts. O laser no visível ele tem 2 eletronvolts de energia. Então, para eu conseguir 6 eletronvolts, eu tenho que ter no mínimo 3. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala 3. Esses elementos eles têm tudo da ordem de 5,8 a 6,2 o potencial de ionização. Porque o processo de separação de isótopos ele é isso. Evapora-se o metal, 3 lasers ionizam esse metal. Então, eles absorvem energia e
ionizam. Placas coletoras, campo elétrico. O íon é atraído, se você tem um campo elétrico, positivo, negativo, o que é íon é atraído para a placa negativa. O íon é positivo, é atraído para a placa negativa, então você tem o material depositado, o íon ele deposita, se neutraliza e a placa então tem material enriquecido. Né? Então o processo ele é muito simples, então é um laser que evapora o material, 3 lasers que ionizam e um sistema de coleta de material que nada mais é que um campo eletromagnético. Até onde o projeto PASIL chegou? O PASIL chegou em 2021 separando isótopos de disprósio. Nós escolhemos o disprósio por alguns motivos, que eu acho que não é o caso. O projeto acabou em 2021, separação de isótopos de disprósio enriquecido, coletados e comprovados em espectrometria de massa. Então o projeto ele começou com pesquisa e terminou com coleta de material enriquecido. Mostrando, portanto, a viabilidade do processo. Desculpa ter interrompido o senhor. E como é que é esse processo? Quer dizer, vocês usam aquela técnica que o senhor falou dos 3 lasers, faz a separação, e qual que é a quantidade disso? Que a gente está falando de nível atômico, né? A quantidade ela é pequena, é da ordem de microgramas. Microgramas. E dá para fazer o que com uma micrograma desse elemento? Se pensar em neodímio, por exemplo, nada. Mas se pensar em microgramas para elementos, para um terra rara lutécio, por exemplo, que é um provável colaboração com o IPEM para elementos de radioisótopos para serem transformados em em elementos para medicina, né? Radiofármaco, microgramas é mais do que o suficiente. O processo PASIL, ele se justificou em neodímio, disprósio, érbio e térbio. Os 4 elementos nós estudamos. E fomos até o fim da pesquisa. Coletamos em disprósio, mas poderia ser em qualquer um desses elementos. Para o IPEM, há interesse num outro elemento de terra rara, que é o lutécio, ou o itérbio, o itérbio 176, que a gente também enriqueceu. O itérbio, tanto faz, para o reator, no reator de IPEM, tanto faz colocar lutécio quanto o itérbio 176, ele irradiado, ele se transforma em lutécio 177, que é utilizado para terapia de câncer. Por telefone, nós conversamos com o pesquisador do IPEM e líder do projeto do reator multipropósito brasileiro, José Augusto Perrota, que falou sobre o aproveitamento da técnica desenvolvida no IEAV para a produção de radiofármacos e para a ampliação do portfólio do novo reator multipropósito brasileiro. Uma das formas de fazer alguns dos radioisótopos é através da ativação com nêutrons que é feito no reator, né, que vai ser o AMB. E depois se processa, se adequa para entrar para a radiofarmácia, né? Certo. E então, o que acontece? Para você ter uma qualidade no radioisótopo que você está produzindo, né, o que a gente chama de atividade específica alta, a gente tem que ter o teor isotópico do que a gente está irradiando alto, né, porque às vezes o teor isotópico é muito baixo. Então, o enriquecimento isotópico de isótopos estáveis é uma coisa importante na cadeia aqui de suprimento do RMB para a radiofarmácia, a medicina nuclear. Então, uma das técnicas de enriquecimento isotópico de isótopos estáveis é por laser, que é o projeto do CTA, né? Do IEAV. Do IAV, desculpa. Né? E então isso a gente tem interesse para isótopos estáveis
a gente ter um teor isotópico melhor para poder fazer uma atividade específica maior para aplicação na medicina nuclear. Então, é isso que a gente está vendo com eles, né? E eles, de certa forma, têm a tecnologia, né? E a gente querer entender um pouco, né? É isso, né? Então, faz parte dessa cadeia de suprimento mais adiante para a medicina nuclear. Um exemplo disso é o próprio lutésio-177, que é um isótopo que está sendo usado muito na medicina nuclear agora para teranóstico, que é terapia e diagnóstico, tem um efeito muito importante na medicina, e ele pode ser usado, tem que ser usado o lutésio-176, né, que é o isótopo estável dele, né? Só que o isótopo do lutésio-176, ele tem muito pouco, só tem 2%, por exemplo, de teor isotópico. Então, a gente tem que crescer o teor isotópico, isso com enriquecer, né? Enriquecimento isotópico. E é isso que a gente está buscando. Existem outras técnicas, né? Mas o laser é uma das técnicas, né? E aí, em que pé que está isso nesse momento? Vocês ainda estão em tratativas? Já foi estabelecido alguma coisa? Tem Não, algum prazo? não, ainda não. Ainda está. Na realidade, é da CENEM, né? Da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o RMB da CENEM, com o IAV, né? Então, está nas tratativas, estão chegando lá próximo, né? A gente tem discutido tecnicamente, né? O pessoal técnico discute, né? Das possibilidades e tudo mais. Mas o acordo ou como vamos fazer isso ainda não totalmente decidido, não. Tá? Eu, eu conversei com o professor Rubens, Sim. na verdade, pesquisador Rubens, né? Que faz uma pesquisa aí com separação de terras raras. Isso. E ele disse que ainda não chegou no nível de pesquisa, mas que teria todo o interesse. Quer dizer, depois que fizer esse entendimento, aí vai distribuir aí para as linhas de pesquisa de quem talvez tenha interesse de aproveitar a técnica. É porque, na realidade, é assim, né? O que a gente busca para o RMB são vários isótopos estáveis, né? Não só terras raras, né? Sim, A técnica é porque é diferente, por exemplo, da técnica de enriquecimento isotópico do urânio. sim, Enriquecimento de urânio, você tem que enriquecer toneladas, né, para fazer combustível. Aqui a gente está falando de gramas de material. É pouco, é muito pouco, porque o que a gente ativa são átomos, né, vamos dizer assim. E as atividades, nós estamos falando de quantidades bem pequenas em grama, microgramas, assim. E então a técnica é importante não só para a pesquisa, mas mesmo a pesquisa dela pode gerar quantidades que são importantes na medicina nuclear. É por isso que é atrativo para a gente. E não se restringe a terras raras, né? A gente sempre está olhando para toda a gama de isótopos estáveis que pode gerar algum radioisótopo para a medicina. Então, é mais expansivo do que somente as terras. Terra rara é o primeiro ponto, porque o IAV estava, no passado, estudou terras raras, né? certo. Então, já existe um estudo prévio, né? Então, é isso, né? E aqui o IPEM tem um centro de laser importante também, né? Mas só que os nossos lasers são de outra característica, né? Mas o conhecimento da técnica de laser vamos dizer, ciência e tecnologia de laser é conhecido aqui também do IPEM, né? Então, essa junção para um objetivo específico que é o RMB, né? Para ter uma aplicação efetiva depois lá para aplicação na saúde, né? Então a Muito gente interessante isso, Edmond, né? Juntar os esforços, né, assim, que existem de pesquisas nacionais, né, depois para um objetivo bem determinado, né? Não, é interessantíssimo, uma pesquisa que já tinha até acabado, né? E É. agora poder ser aproveitada. Mas então quer dizer que a gente pode aguardar, pode imaginar que ela começa a ser aplicada quando tivermos o RMB. Não, isso tem que ser antes, né? Porque ela pode ser aplicada antes, porque aqui nós temos um reator, né? Sim, E nós estamos fazendo radiação de lutésio hoje, né? Que está fazendo o teste. Mas é lutésio ou natural ou importado. E nossa perspectiva do RMB é sempre buscar autonomia, né? Porque a gente tem capacidade nacional, né? De buscar essa autonomia.
Então, assim, o desenvolvimento começa e tem uma aplicação direta aqui no que a gente faz aqui no IPEM, né, para testar no nosso reator, né? E isso depois vai virar um processo que vai ser, vamos dizer, em escala maior para no RMB, porque aí os volumes e o nível de fluxo é bem maior, né? Então as quantidades que a gente fala é de suprir a demanda nacional, né? É isso. Hoje é importado esse material, por exemplo, o Tesla, né? É caríssimo. Então, cada dose aí de negócio, cento e poucos mil reais. É caro, né? E aí, com essa técnica do laser, seria possível fazer a obtenção aqui. O laser é uma das técnicas de enriquecimento isotópico, né? Existem várias, né? Mas o laser é uma, e foi o que eles estudaram aí no passado, né? Já está pronto, né, digamos assim. Mais ou menos, né? É porque eu falo, cada isótopo é uma vida um pouco diferente, né? Um elemento diferente, né? Então tem que ajustar parâmetros, tem que fazer análise teórica, né? Uma série de coisas. Mas vamos dizer, o roadmap, o caminho, né, para isso existe, né? O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.